Oi, minha gente, esse é o 7º episódio do podcast Além dos Sintomas. Meu nome é Renata Vital e sou médica com atuação em saúde mental e medicina do estilo de vida. E eu sou Júlia Uchoa, eu sou médica gastroenterologista. E hoje, Renata, vamos trazer um episódio que vai tocar no coração de muita gente. Ela fazia tudo certo, se cuidava, se alimentava bem, tinha uma rotina saudável, mas por dentro algo não funcionava. Hoje a gente vai contar a história de uma paciente que viveu por muito tempo refém do próprio intestino, com sintomas reais, mesmo com exames normais. Verdade. Quando não existe uma explicação muito clara, a mulher muitas vezes começa a se questionar se realmente existe alguma coisa diferente ali no corpo que não está indo bem, né, na saúde. Exatamente, Renata. E hoje a gente recebe a Juliana Naitsky, modelo natural do Paraná, que topou compartilhar a própria história com a gente. E eu tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar. Sem dúvida. Ju, obrigada, viu, pela sua participação. Eu tenho certeza que seu relato pessoal vai ajudar muitas mulheres que compartilham de sintomas parecidos. Obrigada, meninas, pelo convite. Eu espero realmente estar ajudando muitas pessoas contando um pouquinho da minha história. E talvez você esteja passando por isso agora, sem entender o porquê. Ju, quando você percebeu que algo não estava bem? Eu sempre tive intestino preso, né? Desde os meus 5 anos eu já usava laxante. Ia para médico, ia para nutricionistas e não conseguia resolver o caso. E aí eu cresci, me tornei modelo, fui morar em São Paulo e aí começou os sintomas. Porque até então era só intestino preso. Aí em São Paulo eu comecei com alguns sintomas de intolerância a glúten. Cortei o glúten, mas assim, nem se falava direito nesse assunto, né? A gente tá falando de 10, 15 anos atrás. Verdade. Isso eu vi numa revistinha, folhando, que eu encontrei sobre esse assunto. Aí cortei o glúten, e aí fiquei bem, de repente comecei com lactose. Aí pensei, não, acho que é coisa da minha cabeça, porque 2 raios não caem no mesmo lugar, né? E aí eu tive que cortar a lactose, porque eu fui parar no hospital com muita dor. E aí fizeram, assim, uma bateria de exames em mim e não encontraram nada. E aí eu cortei a lactose e vivi bem por um tempo. Aí começou algumas outras intolerâncias alimentares que eu não conseguia descobrir o que estava me fazendo mal. E aí, dessas intolerâncias, eu já comecei a ter reação com cosméticos, com água, com tudo. E aí virou uma avalanche e realmente a gente começa a se questionar e pensar, gente, será que não é coisa da minha cabeça, às vezes? Porque realmente eu vivo num estresse diário aqui da minha profissão. Mas será que não é algo da minha cabeça? Porque o exame dá tudo certo, tá tudo certo aqui. E aí foi aí que começou a minha saga com o intestino. E nessa época, Ju, quais sintomas mais te incomodavam no seu dia a dia? Com certeza a distensão abdominal, por causa da minha profissão. Até pelas roupas, né? A dor eu ainda consigo sucumbir. Sim. E eu fotografo. Agora, a distensão é algo que me pega, assim, até hoje. Eu tenho, inclusive, outra paciente que ela atua como modelo, também problema de intestino preso, e ela falava assim, Júlia, eu preciso fotografar. E aí a minha barriga não pode estar inchada. Ela disse assim, que já teve trabalhos de ficar dias sem comer para a barriga não distender, né? E aí ela poder tirar foto, sim, né? Poder caber dentro de uma roupa, porque a gente sabe que essas roupas, né, são feitas sob medida, tudo, e ângulo, às vezes se você tá com a barriga um pouquinho mais distendida, assim, não fica muito bom. Então ela me contou esse relato de ficar sem comer, e eu fiquei assim, parada e ouvindo. Meu Deus, às vezes tem um impacto tão grande, né? Sim. Que a gente não percebe. E uma coisa que é interessante, especialmente para quem não tem esse problema, que não entende o que a gente está falando. Eu já tive também muitos episódios, né, de distensão abdominal. O que acontece? De fato, parece que você tá com a barriga de grávida. Então, tem paciente que faz uma distensão menor, mas tem paciente que distende a barriga de uma forma muito grande, que fica enorme mesmo. Você dorme de um jeito, acorda de outro.
E né, uma mudança muito grande. Isso impacta não só o bem-estar do paciente, porque distensão abdominal comumente gera dor, né, Júlia? Sim. Porque vem muito do estufamento, de produção de gases, mas também o impacto no trabalho, por exemplo. A roupa não vai entrar. Sim. Porque quem fala, a barriga tá inchada, mas a roupa não serve, tem lugar que tem momento que não serve. Porque tá tão distendida, tão inchada que não cabe. Exatamente. E essa angústia também com quem trabalha com imagem, né? Que é a questão da Ju. Porque você está ali sendo exposta 24 horas, fotografada. Então, aí é uma coisa que vai gerando uns sintomas, uma angústia em cadeia, né? Porque você já não está comendo. E aí você se sente mal porque a roupa não está cabendo. E aí esses neurotransmissores ruins vão impactar no seu intestino também. Então vira aquele ciclo que você não consegue sair disso. Então a Ju compartilhou com a gente a questão do estufamento, né? E você precisou, por exemplo, Ju, escolher deixar de ir para algum trabalho em algum momento porque estava muito distendida? Muitas vezes. Muitas vezes. Já perdi muito trabalho. E aí você tem um impacto financeiro, psicológico, também adaptação de rotina, assim, em algum momento você fez como essa outra minha paciente também, não vou comer como estratégia? Muitas. Eu sou quase adepta ao jejum aqui, porque para não ficar distendido na hora, e a gente acaba fotografando biquíni, lingerie, né? Sim. Ainda mais aqui em Maceió, que tem muitas lojas beachwear. Então, eu prefiro ficar sem comer do que eu chegar no trabalho distendida e o cliente não querer mais fotografar comigo. Então, eu prefiro dar uma desculpa para ele, para que eu possa vir trabalhar outro momento com ele, do que eu chegar lá e ele não gostar. Sim. Do meu corpo. E emocionalmente, o que isso causa em você? O que isso traz? O emocional, ele não existe mais, né? ele vai por água abaixo, assim. Você fica num ciclo onde o intestino tá ruim e você precisa da cabeça para o intestino ficar bom, mas a cabeça já tá ruim por causa do intestino e aquilo vai virando uma bola de neve. Então, assim, tem que ter calma, colocar os 2 pés no chão e viver um dia de cada vez. É mais ou menos isso. E com a Ju, a gente vai fazer uma estratégia, né? Já tá fazendo um tipo de tratamento que ele vai mexer também no eixo cérebro-intestinal, porque às vezes pensam, né, o diagnóstico da Ju inicialmente seria síndrome do intestino irritável, que é só alimentação, que é só mudar dieta, que é só fazer atividade física. E tem outras estratégias que podem ser utilizadas também para melhoria da qualidade de vida do paciente, e que às vezes não essa medicação é medicação de gente que tem problema psiquiátrico, mas assim, não é bem por esse lado, tem muito estigma também. É um neuromodulador, é um medicamento que vai estar atuando no seu cérebro e vai estar organizando os comandos que ele dá para o seu intestino, e isso pode melhorar a sua qualidade de vida absurdamente também. Me diz uma coisa, Ju, muitos pacientes recebem o diagnóstico da síndrome do intestino irritável, né? Mas isso não explica tudo. Me conta uma coisa, você fez muito exame nessa investigação toda? Olha, eu acho que eu gastei o valor de uma casa já. Sério? Uma casa. Muito exame, muito médico. Assim, eu tenho pilhas e pilhas de exame, receituário e tudo. E é como eu falei, a gente tá falando de 10, 15 anos atrás, então não se falava muito em SIBO, em intestino irritável, essas coisas. E isso vai frustrando muito a pessoa que tem a condição, né? Hoje, graças a Deus, eu tô 50% melhor já. Que bom. Eu consigo já rever um pouco da alimentação que eu consigo digerir. Por exemplo, hoje eu consigo digerir muito bem a proteína. O carboidrato e a fibra me fermenta muito. Então, eu prefiro ir em alimentos que realmente eu me sinta bem hoje. Tantos anos, né? Assim, Isso. A gente já vai conhecendo o corpo, né? Eu também tenho uns problemas assim. Tem alimentos que eu sei que quando eu comer ou na quantidade X vai me fazer mal. Então, acaba que a gente vai mudando a nossa vida. A gente começa a viver em função do nosso intestino. Porque ele vai impactar tudo, a nossa mente, nosso bem-estar.
E é um sofrimento, né, de muitos anos. Outra coisa que você falou é que o paciente ele fica procurando uma resposta, ele quer saber o que ele tem, independente se é algo muito grave ou algo menos grave. Ele quer que você diga para ele é X coisa. E muitas vezes a gente não encontra isso em exames, né, Ju? Não, exatamente. Não, os exames, na maioria das vezes, eles vão vir normais, né? Quando a gente está falando de um diagnóstico funcional. Não é uma alteração estrutural que tem no seu intestino, não é um dano, não é algo orgânico. É um defeito do funcionamento intestinal. E hoje você falou que a gente teve muito avanço realmente, né, nesse diagnóstico na medicina. A gente já sabe que quadros de disbiose intestinal, eles estão associados muito à síndrome do intestino irritável, que é como se uma coisa alterasse ali a permeabilidade intestinal, né, dentro da fisiopatologia da síndrome do intestino irritável e favorecesse o SIBO. Então, fica difícil até, às vezes, saber o que veio antes, o que veio depois. E SIBO, e SIFO, e IMO não vem nos exames convencionais, né? Então, existe algo, muitas vezes, que não é investigado, que pode estar por trás desses sintomas. Aquele excesso de bactérias, de micro-organismos ali, eles podem fermentar, gerar dor, desconforto. Algumas bactérias específicas, elas são mais associadas à diarreia, outras à constipação. Então, a gente já teve muito avanço no diagnóstico de disbiose e que pode aí estar ajudando muitos pacientes que até o momento ficavam sem respostas. Na Ju, a gente fez um tratamento de SIBO, tá? E de IMO também, junto com a utilização de medicação que ia estar alterando ali a sensibilidade intestinal, e a gente já teve uma melhora de cerca de 50% dos sintomas. Isso é muito bom, tá? Muito bom ótimo. mesmo. Depois de tantos anos, né, lutando. Depois de Parece tantos... que você vê uma luz no fim do túnel. E ainda tem outras estratégias que podem ser utilizadas. Então, às vezes, as pessoas ficam, só dieta, só SIBO, também. Não é por aí, minha gente. É um mundo de possibilidades, inclusive com psicoterapia também. Pacientes, né, Renata? Essa parte mental. Que é importante a gente saber que é uma doença multifatorial. Então, provavelmente, ela não vai ser causada por uma única coisa. Não é só um alimento que está causando isso, não é só uma ansiedade, um estresse crônico, sabe? Então, provavelmente, tem uma junção de fatores que está colaborando para essa doença se manter, para que você tenha gerado gatilhos para ter crises. Então, pode observar que vai ter momentos que você vai estar melhor e vai ter momentos que a gente vai ter gatilhos, desencadeando crises. E é importante tentar entender, poxa, o que aconteceu dessa vez? Será que foi o estresse? Será que foi algum alimento específico, né, Ju? Tem que tentar investigar, entender. Cada paciente é único. A doença, ela pode se manifestar de uma forma única em cada pessoa também. Não existe uma receita de bolo pronta. Exatamente. A gente tem pacientes que vão responder só a dieta com baixo teor de FODMAPs e atividade física, que são a maioria, né? Que são os casos mais leves. E a gente vai subindo na pirâmide, né? Então, pessoas com caso moderado, e a gente já vai entrar com medicamentos que alteram a motilidade intestinal, alteram a sensibilidade. Pessoas que com sintomas mais intensos, né, de longa data. Às vezes, eu já tive paciente, eu tô com uma paciente aí, recentemente, que ela já fez 7 tomografias de abdômen, porque é uma dor abdominal muito intensa, já revirou a paciente de cima para baixo e não encontra nada. Pois é. Né? E tem alteração do hábito intestinal também. Então, esse tipo de perfil de paciente, a gente já sabe que o neuromodulador, ele vai favorecer mais. Então, a gente já, quando já chega para mim, eu já tenho a noção, assim, de que, esse aí, eu acho que a gente vai precisar de neuromodulador. Às vezes, as pessoas não aceitam de uma primeira etapa, né? Porque existe muito estigma com essas medicações, de dizer, para pessoa que é doida, né? Até a ida pro psiquiatra mesmo, né, Com Renata? certeza. As pessoas ficam protelando, né? A saúde mental fica em segundo plano. E a gente sabe que, assim, se não tiver uma mente ok, todo o resto, né? E me diz uma coisa também, Ju. Com todos esses exames normais, em algum momento você falou que o emocional abalou muito, mas em algum momento você ficou, assim, como eu diria, desacreditada? Muitas vezes. Muitas, né? Quando dava mesmo as crises, eu desacreditava.
Aí eu parava de buscar um médico. Sim. Mas assim, eu nunca parei de buscar uma solução. Então, eu vivi aquela uma semana no meu luto. E aí eu ressurgi e falava, agora eu vou pesquisar, vou atrás. E foi assim até eu encontrar a doutora. É uma luta, né? Às vezes o paciente, que é bem tradicional, o paciente fica numa peregrinação. Então, vai para um médico, vai para um outro profissional, roda, parece que não encontra uma solução. Porque talvez a gente nunca encontre algo palpável, né, Ju? Um exame, assim, para dizer, é isso aqui que você tem. Isso. E aí, esse paciente, ele precisa voltar. Não é um paciente que vai uma vez para consulta e vai ter o problema resolvido, sabe? Então, precisa de um acompanhamento, paciência. A medicina é uma ciência inexata. 1 mais 1 na engenharia pode ser 2. Na medicina, 1 mais 1 pode ser 3, pode ser 10. A gente não sabe. E essa resposta, muitas vezes, ela pode demorar a vir. Ela pode nunca nem vir. Sim. Mas não quer dizer que o paciente não vai ser assistido. A gente vai cuidar dele o tempo inteiro, sabe? Então, é uma junção de situações, né? De circunstâncias. Exatamente, Renata. E Ju, me conta, na sua família tinha alguém também com esses sintomas? Você foi a primeira, assim, essa questão familiar? Você... Uma avó, eu acho mãe. que, assim, intestino preso, a minha família toda tem. Tá. Então, isso já me acendia um alerta, até porque eu tenho uma tia que acabou falecendo por causa do intestino, e eu ficava com muito medo de um dia ter alguma doença que eu não, né? Só que eu acho que eu fui a primeira da minha família a ter isso. Sim. E eu acho que talvez eu desbravei, assim, eu fui a primeira a ter sim, é o que eu acho, assim, porque é muito tempo carregando isso. É muito tempo. Muito tempo. E hoje em dia, né? A gente está associando medicamento, mas assim, além da alimentação, qual outra estratégia você utiliza? Questão de atividade física, momentos de lazer, como é que você faz com essa parte mental sua? Eu gosto de ter o meu lazer, de fazer academia. Eu comecei alguns novos hobbies, que é correr na orla no pôr do sol. Então, eu gosto disso, eu fotografo, eu coloco uma música que eu gosto. Comecei a fazer vela, assim, coisinhas que eu gosto, que me deixam em paz. Além de estudar também, que eu gosto bastante. Eu vi que você faz faculdade de nutrição, né? É, acho que já legal. Por isso, buscando uma resposta, eu né? estudei tanto verdade. sobre intestino que eu acabei me apaixonando por nutrição. E era algo que eu sempre me perguntava, assim, depois que... Porque, assim, a gente sabe que carreira de modelo tem uma data de validade. E eu pensava, o que eu vou ser depois? E eu não conseguia descobrir o que eu ia ser depois. E depois de tanto eu estudar, eu vi que eu gostava de estudar sobre intestino, eu gostava de ler livros sobre intestino, sobre alimentação, suplemento. E aí eu me encontrei nesse mundo da nutrição. É muito legal, porque às vezes uma fragilidade nossa Isso. faz a gente se identificar, né? Eu tenho uma história bem parecida também com a psiquiatria, a saúde mental. Também depois que eu perdi meu pai, comecei a ter muitos problemas de ansiedade, intestino. Foi um momento que eu comecei a ter muitas crises no intestino, que eu fui internada já. E até hoje ainda, né, estamos investigando para tentar bater o martelo sobre o que eu tenho. E foi nesse momento que eu comecei a gostar muito. Então, foi na minha maior dor que eu comecei a descobrir. Eu acho bem interessante isso. E tudo isso que você usa de estratégia, trabalhos manuais, né, o artesanato, a atividade física, o pôr do sol, a natureza, tudo isso colabora muito para a nossa saúde mental. Bastante. Bem importante. Até porque essa doença ela tem um componente ligado ao eixo cérebro-intestino. Então, acho que nas suas leituras, nas suas pesquisas, você já deve ter visto. Sim. É muito conhecido o eixo cérebro-intestino. Tem uma comunicação direta. Então, nós temos neurônios no intestino e o nervo vago. Então, tem vários tipos de comunicação do intestino com o cérebro. E é bidirecional. Então, o cérebro se comunica com o intestino e vice-versa. Então, o estresse crônico, por exemplo, o paciente muito estressado, ansioso, ele vai estar sempre tendo um sistema ligado ali, que é o autônomo simpático. Então, esse sistema, ele deixa a gente no modo de luta e fuga, com adrenalina alta, cortisol alto, que é o hormônio do estresse, como as pessoas conhecem. E aí, isso leva a alterações no intestino. Então, isso aí pode aumentar a permeabilidade do intestino, deixar ele mais inflamado e favorece, né, problemas na motilidade intestinal, prejuízo na produção da serotonina, que o intestino também produz, né, Ju? É muito importante, um impacto muito grande. Então, quando suspeitar
da síndrome do intestino irritável, que pode ser um diagnóstico extremamente difícil e desafiador até para o próprio médico. Recentemente, nós tivemos uma atualização no Consenso Internacional de Distúrbios do Eixo Cérebro-Intestinal, que é o ROMA-5. Atualmente, nós não precisamos que o paciente tenha, de fato, dor abdominal. Pode ser apenas um desconforto abdominal, ocorrendo pelo menos 3 vezes por mês nos últimos 3 meses, associado à alteração do hábito intestinal, seja prisão de ventre ou diarreia, e alteração também do formato das fezes, estufamento, que são sintomas acessórios. Então, se você tem esses sintomas persistentes, merece passar sim por uma avaliação de um gastroenterologista, porque pode ser que seja síndrome do intestino irritável, existe tratamento, existem várias estratégias e não é necessário muitas vezes você continuar vivendo um sofrimento, que é um sofrimento de exames normais, mas você está se sentindo mal. Isso é extremamente relevante hoje em dia. Inclusive, desbiose intestinal é um tema que vem, não é uma moda, é algo científico, que vem ampliando o tipo de tratamento que a gente pode oferecer para esse paciente, né, Renata? Exatamente. Não faça autodiagnóstico. Isso é um perigo. Isso atrasa o diagnóstico correto, atrasa o tratamento assertivo e aí pode deixar você anos sofrendo sem saber, porque muitos desses sintomas são compartilhados com outros problemas, né, Júlia? Então, não faça isso por conta própria. Você vai pesquisar, eu sei que todo mundo vai no Google ler. Tudo bem, é importante você estudar, né, entender o que pode estar acontecendo com você, mas quem faz o diagnóstico é o profissional. E outra coisa que é bem comum. Pesquisou tudo, síndrome do intestino irritável. Também não é assim, né? Às vezes dá esse diagnóstico sem fazer uma investigação tão detalhada quanto precisa ser feito. Então, vai depender da idade do paciente, do contexto, de alguns exames laboratoriais. Às vezes, a gente vai solicitar uma calprotectina fecal para ver se existe algum grau de inflamação intestinal. Então, assim, é bem comum as pessoas viverem muito tempo, como a Ju, né, que passou por vários profissionais, sem ter um direcionamento estratégico de um tratamento, sendo que talvez ela não tenha chegado no profissional certo. Né? Exato. Também tem isso, de você saber quem trata desses transtornos, dessas desordens, porque a gente precisa fazer uma consulta longa. Não tem como ser uma consulta de 15, 20 minutos. Possível. Isso aí é impossível, porque assim, a gente precisa conversar histórico de vida. Ju, você é o quê? Eu sou modelo, São Paulo, né? A gente que já vivi em São Paulo também, inclusive, eu falei para ela que eu morei numa república com modelos por um mês, quando fazia um estágio na Unifesp. E assim, as meninas não comiam nada, né? E uma vida sacrificante mesmo, né? De condução, de trabalho, não sei onde, 3 horas depois, 2 horas, um trabalho super longe. Então, eu convivi um pouquinho ali com as modelos também. Então, eu já tinha esse feeling que até o próprio trabalho, né, a gente acha, modelo, ai que lindo, como deve ser maravilhoso. Os bastidores, trabalhar, né? tirando foto. Mas os bastidores, até a gente que fica fazendo produção de conteúdo, né, Renata? Nossa, como é cansativo. Muito. Né? Só sabe mesmo, só conhece a realidade quem vive. Isso. E é importante, né, como você estava falando, todo paciente que chega, a gente não vai só avaliar queixa, então sinal e sintoma. Tem que avaliar todo o contexto em que esse paciente está inserido. Então, você trabalha com o quê? Você vive com a sua família? Não, vive longe. Então, já é um fator, né, que pode afetar o emocional. Como é a sua alimentação? Tem alguém que te ajuda a limpar uma casa? Porque senão você vai passar o dia trabalhando, você vai chegar em casa, você vai lavar banheiro, você vai ter que fazer almoço, vai ter que fazer o jantar. Então, é importante avaliar todas as circunstâncias de vida do paciente. Tudo isso vai impactar, né? Não adianta também passar a melhor medicação possível, o paciente não tem condição de comprar. E aí? Sim. Esse paciente vai deixar de receber uma assistência médica, de ser assistido da melhor forma possível, porque ele não tem como comprar aquela medicação. Então, a gente precisa ter esse jogo de cintura também, né? E outra coisa, né, que inclusive o ROMA-5 trouxe, é a ênfase na relação médico-paciente. Que é
a base É a da base. medicina, né? Como é que, Ju, você iria confiar num tratamento que eu prescrevi para você se a gente não tivesse estabelecido aquela relação de confiança, de acolhimento? Então, quem tem transtornos funcionais do sistema digestivo, esses transtornos do eixo cérebro-intestinal, às vezes a conversa é um tratamento também. O acolhimento terapêutico. é um tratamento. Às vezes, muitos casos assim, a pessoa chegou comigo e... que eu tô com isso e aquilo. Eu já via uma pessoa mais ansiosa ali, percebi, fiz uma consulta com acolhimento. E às vezes eu passei uma medicação simples. Às vezes nem foi, o medicamento que revolucionou. Às vezes era um remédio de verme, minha gente. E a pessoa... Nossa, doutora Júlia, como eu melhorei. Olha, depois daquela conversa que eu tive com a senhora, no outro dia eu já comecei a me sentir melhor. E eu, nossa, que coisa boa. Então, eu percebo que a relação médico-paciente para pessoas que sofrem do eixo cérebro-intestinal, dessas doenças do aparelho digestivo, ela é assim, fundamental. E isso a gente só estabelece com a consulta de qualidade, que analise todo o contexto, com tempo, né? Que entenda o paciente. E essa relação, por exemplo, pessoas com síndrome do intestino irritável vão ter que ficar com o gastro ali para sempre. É como eu falei, é um acompanhamento, né? É um acompanhamento de longo prazo. Então, vai se estabelecendo aquela relação. E, às vezes, a melhora, ela vem do medicamento? Vem também. Mas muito mais do acolhimento do médico, né? Do olhar para esse paciente. Eu sempre falo, a escuta qualificada, ela tem um poder terapêutico muito grande. Eu já recebi muito paciente que, em crise de ansiedade, que a simples conversa, a escuta qualificada, de realmente você validar o que o paciente está sentindo, já fazia ele se sentir melhor. Então, uma escuta qualificada, ela muda completamente a perspectiva do tratamento, dessa relação, né, médico-paciente. Ju, a gente está fazendo seu acompanhamento, ainda temos outras etapas. Quais são as suas perspectivas, assim? Você disse que já teve uma melhora moderada. Como você tem... se isso tem mexido com o seu emocional, melhorado um pouco mais? Como você se vê daqui a 3 meses? Quando eu, por exemplo, eu acredito que a gente esteja com a medicação também otimizada. E como é que você se sente? Depois do tratamento, eu consegui ficar 50% melhor, o que me ajuda muito na minha carreira, né, no meu profissional. Daqui 3 meses, eu acho que eu vou estar uns 90%, viu? Se não mais. Sim, se Deus quiser, pode ter certeza. Espero, viu? Pode ter certeza. Porque eu vejo que tá indo muito bem o meu tratamento. Ai, fico muito feliz. É bom demais, né, ver resposta assim. E muitas vezes a medicação é algo muito simples, ou nem medicação tem. Às vezes é uma mudança de postura, de comportamento que traz uma melhora significativa, né, para o paciente. Isso. E eu espero que continue tudo dando certo. Tenho certeza que vai. Quando a gente começa a olhar realmente nas minúcias, né, Júlia, com cuidado, com amor, tudo tende a ser resolvido lá na frente. Às vezes demora um pouquinho, mas a gente vai persistindo e eu tenho certeza que você vai ficar bem melhor. Amém, obrigada. Ju, se você pudesse mandar uma mensagem para as pessoas que estão escutando, vendo a gente, que sofrem com problemas intestinais, que já peregrinaram aí por vários profissionais, qual seria a mensagem que você deixaria para elas? Primeiro é ter calma, colocar os 2 pés no chão e procurar um gastro, alguém que realmente entenda do assunto e que vá lhe tratar da melhor forma possível. E aí sim, não fazer coisas da cabeça, porque às vezes você faz muita coisa, aí você chega no gastro e você fala, já tentei isso. Aí o gastro fala, tá, e agora? Você já usou tudo que a gente podia usar. Então, calma, vai lá, faz o exame, faz tudo certinho, segue as orientações e se Deus quiser, tudo vai melhorar. Perfeito. Queria agradecer, Ju, pela sua disponibilidade de contar aqui a sua história. Com certeza, esse podcast vai chegar a muitas pessoas que sofrem com problemas intestinais e que, às vezes, assim, não tem cara, não tem idade, não tem profissão, né? O nosso corpo é igual a todos os seres humanos. E ouvir de uma pessoa que passou por esses problemas e que vem lutando ainda, que
possa ter alguma esperança no final do túnel, é algo que com certeza enche o coração das pessoas, principalmente das mulheres, né, que sofrem com isso, com a fagulha aí de que existe alguma solução. Verdade. E a gente quer muito trazer realmente a medicina que não é 100%, sabe? Não é medicina perfeita, a gente não tem resolução para tudo, mas que a gente sempre vai tentar acolher o paciente e fazer o melhor possível para ele com base nos recursos que a gente tem. Então, é importante a gente saber que muitas vezes não vai ter essa resposta ou não vai ser 100% perfeito, mas a gente vai tentar melhorar a qualidade de vida ao máximo, que é um dos preceitos, né, da medicina também. Então, é muito bom ver você melhorando. Eu também já melhorei, já tive bastante sofrimento. Eu entendo muito, eu me identifiquei muito com a sua história, porque eu já me vi nessa história muitas vezes. Júlia sabe do que eu já passei, quantas noites eu chorava, fiquei internada, e sempre me medicavam com medicação para ansiedade, me davam clonazepam, que é o Rivotril, aquela medicação para crise de ansiedade, e meu problema não era só esse, né? Então, eu te entendo 100%. E que bom ver que você está melhorando. Mantenham seus bons hábitos, tá? Eles vão ser importantíssimos para sempre, para tudo, tá? Obrigada por ter vindo. Foi muito bom receber você aqui. Ai, obrigada a vocês, gente. Foi lindo. Então, se você gostou desse episódio, curte, compartilha, envia para aquela pessoa que sofre com problemas intestinais persistentes que até agora não encontrou uma resposta.